De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até nos consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até nos consumir. Senhor, te adoramos. Ninguém é maior do que você. Confiamos na tua imagem, na tua presença, na tua santidade. Confiamos no teu amor, naquilo que o Senhor deseja fazer com a tua igreja. Por isso nós queremos nos misturar com aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso nós queremos nos submeter ao senhorio do Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. A Ti nós submetemos a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, ouvidos, os nossos sentimentos, pensamentos, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos deu para que pudéssemos viver o livre arbítrio. E nós submetemos hoje, agora eu submeto o meu livre arbítrio, Deus, debaixo da Tua perfeita e santa vontade, para falar, para me mover naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer nesses dias. Obrigado por estar conosco, obrigado por esta palavra tão poderosa do irmão Vitor, do apóstolo Vitor, do homem que o Senhor levantou. Obrigado, Senhor Deus, porque quando ouvimos a Tua palavra somos direcionados, somos ativados, destravados. Obrigado, Senhor Deus, por nos levar em dimensões que a nossa mente não consegue alcançar, mas nós temos esperança, Deus, de um dia ver como o Senhor é. É isso que nos atrai, Senhor, e por isso estamos aqui nessa noite. Obrigado por estar conosco, Senhor. Senhor, nós estamos numa conferência, e conferência é para conferir o que o Senhor está dizendo. Por favor, nos ensina a dar respostas para aquilo que o Senhor está falando nesses dias, em nome de Jesus, amém, queridos. Louvado seja Deus. Cutuca aí umas 5 pessoas bonitas perto de você aí. Se não tiver, olha cá para frente, amém, aleluia. Procura uns 5 bonitos aí perto de você. Diz: Deus vai te pegar nessa noite, irmão. Ou melhor, vai continuar te pegando, né? Que isso? Que isso, irmão? É caldo de cana? Nem Salomão em toda a sua glória tomou caldo de cana, suco de abacaxi. Que isso? Eu quero pregar aqui de novo. Quando é que tem de novo culto? Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Estamos felizes com o Senhor. Amém? Profetizou para o irmão? Fala para ele assim, ó, se eu fosse você, eu ia embora agora que dá tempo. Fala para ele, antes de você ouvir o que você vai ter que ouvir aqui hoje. Amém? Porque uma das piores coisas que pode acontecer para a gente é ouvir o Evangelho. Por quê? Porque depois você não tem mais desculpa. Amém? Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora já não há desculpa para o vosso pecado. Então a coisa pior que tem é a gente parar para ouvir. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Meu nome é Luiz Hermínio, você já me conhece. Sou casado com a pastora Iraci há 29 anos. Temos 4 filhos, 4 netas. Vamos ter mais, daqui a 9 meses a 5ª, né? 5º neto. Minha filha está grávida de novo. Meu Deus, ou gente que gosta de fazer filho. Temos um cachorro, uma calopsita e uma tartaruga. Amém? Isso é nosso mesmo, foi Deus que nos deu. O resto foram acrescentados, amém? Louvado seja Deus. Nós estamos felizes. Sou pastor ali em Santa Catarina. Eu acho que eu ainda sou, né? A gente viaja tanto. Alguém perguntou: pastor, você não tem medo? Não. Eu disse: medo do que, meu filho? Vai que o senhor chega um dia na igreja e alguém tomou o seu lugar. Eu digo: mas isso nunca vai acontecer, porque eu não tenho lugar.
Então, como eu não tenho lugar, eu não tenho nada para guardar. Amém? A igreja não é minha, eu já tenho uma esposa, a igreja é do noivo, ela é dele. Amém? Nós temos que entender que Deus não dá a igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. A igreja é dele, amém, irmãos? O reino é dele, a obra é do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Eu já preguei hoje de manhã lá em São Paulo. Nós viemos de um café de pastores, tinha uns 700 pastores lá, foi chapação, irmão. Nós bebemos tudo, eu vim meio doido, embriagado. Paramos para almoçar ali, a gente foi para o hotel e a gente quer dormir, mas a mente não deixa. Tem algo gritando dentro da gente, algo que ainda não saiu. A Bíblia diz que quando você recebe essa palavra na boca ela é doce, mas quando ela chega no ventre ela amarga. Por quê? Porque é profecia, meu filho, e você não consegue segurar a profecia dentro de você. Você tem que liberar, é por isso que Deus enche você. Hoje Deus me falou uma coisa, Ele disse: filho, eu estou enchendo você, depois eu vou organizar. Mas primeiro eu só encho, depois eu organizo o que eu te dei. Fica tranquilo, porque vai vindo, a gente diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso tudo? Ele diz: fica tranquilo, deixa que eu organizo todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos entrando num tempo. Eu vou começar, eu não sei quantas vezes eu vou falar aqui. 3 vezes? Então tá, eu vou falar 3 vezes. Então eu vou falar hoje, que dia que é de novo? Amanhã e sábado. Eu vou começar hoje um assunto e não vou terminar. Amém? Eu vou ficar no mesmo versículo, no mesmo capítulo até sábado. Eu não consigo falar de outra coisa, está dentro do meu espírito. Eu não sou mais um pregador. Eu não trabalho mais como um pregador. Eu estou trabalhando para remir. Amém? Para deixar um legado. O que é um legado? É uma herança remida. Não adianta você deixar uma herança com dívida, você tem que deixar uma herança remida, uma dívida paga. Por isso Deus está fazendo isso conosco. A nossa geração não precisa de pregadores na igreja, ela precisa de remidores. Amém? Homens que não vão carregar a sua culpa, mas vão carregar o propósito de Deus. Então fica esperto, irmão, para você que vai anotar algumas coisas. Nós vamos começar hoje um assunto e não vamos terminar. Nós vamos até sábado nos movendo. Nós estamos numa conferência, e conferência é para conferir. Amém? E numa conferência o nível de revelação sobe. Por quê? Por causa da liderança que está aqui. Quem aqui é líder de alguma coisa? Quem aqui pastoreia? Quem aqui cuida de gente? Então, quando aumenta o nível de encargo, aumenta também o nível de revelação. Amém? Por quê? Porque o que Deus vai começar por nós. O juízo de Deus e a justiça de Deus começa pela casa, amém, irmãos? Amém? Alguém esse dia estava falando para mim: pastor, o Brasil está indo de mal a pior. O que é que o senhor acha, né? O presidente. Eu digo: meu irmão, a culpa não é do presidente, a culpa é da igreja. Cada povo tem o presidente que merece. Essa é a hora que você diz: é verdade. Amém, irmãos? A culpa não é do presidente, a culpa é nossa, do povo. Quando Deus queria subjugar uma nação, Ele entregava a nação de Israel na mão de alguém para ser tratada. E eu acredito que agora nessa transição nós estamos saindo da mão. Então eu acredito que Deus está trazendo aquilo que o judeu chama de techuvá. Ele está trazendo, nós estamos voltando à origem de algumas coisas. Então nesses dias nós vamos precisar ficar muito ligados. Talvez o maior dom da igreja nesses dias é o discernimento. Nós vamos precisar discernir o tempo e o modo. Por quê? Porque métodos são relativos ao tempo. Mudou o tempo, tem que mudar o método. A igreja ela tem que ser profética, ela não pode ser patética. O que você faz hoje não é para o culto. Você não trabalha para um culto de domingo, você trabalha para deixar algo para os seus filhos. Você trabalha para deixar algo para a sua geração. Amém? Hoje nós lemos a Bíblia porque alguém se preocupou em escrever. Nós estamos lendo histórias de 2, de 4, de 6 mil anos atrás. Por quê? Porque alguém veio registrando isso. Então eu não posso me preparar só para uma reunião. Nós não fomos chamados para encher cadeiras, irmão. Nós fomos chamados para transformar a terra.
Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a transformação dele. Nós estamos no encargo profético. O dom mais precioso da igreja nesses dias vai ser o discernimento de espírito. Alguém me perguntou essa semana ou semana passada, não lembro. Acho que foi semana passada. Acho que faz uns 2 anos também, não me lembro muito. Assim, a gente vive meio na eternidade, né? Então assim, o Cronos já não faz mais. O Kairos está tão presente que o Cronos, amém, é um detalhe nas nossas vidas. Alguém perguntou: pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Você ora assim, parece que elas não caem. Eu digo porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus agora está derrubando conceitos. Deus está derrubando dogmas, está derrubando religião, está derrubando conceitos que nós criamos como igreja. Aleluia, aleluia. Pastor, mas ninguém mais cai na unção. Eu digo porque agora não precisa cair, a gente se joga, irmão. Deus, quando fala uma verdade, a gente diz: meu Deus do céu. Você se joga no chão. A unção, ela está pegando a gente por dentro, irmão. A gente parece um vulcão em erupção. Está todo mundo na cadeira. Deixa Deus mudar os paradigmas. Deixa Deus trazer uma metanoia. Deixa Deus mudar a gente por dentro. E você vai ver o que vai acontecer aqui fora. Por muito tempo a igreja cresceu, se avivou, a igreja prosperou. A igreja hoje é rica, tem até dinheiro no banco. Só que ela perdeu algumas essências que o Senhor está trazendo. E quem faz isso é o Senhor, não é nós. Nós somos cooperadores. Então senta-te à minha direita, diz o Senhor, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Fica ligado, porque eu estou fazendo uma coisa diferente. E o dom mais precioso da igreja nesses dias é o discernimento. E o ministério vai ser o profético. Por muito tempo nós no Brasil tivemos o ministério apostólico, e temos ainda. Só que o ministério apostólico sem o profético ele não funciona. Porque o profeta tem a ver com janelas, o apóstolo tem a ver com portas. Por isso que Daniel em Babilônia, ele não abriu uma porta, ele abriu uma janela. Porque ele precisa ver o reino do Espírito. Paulo era um apóstolo. Paulo dizia assim: foi-me aberta uma porta. Apóstolos, eles não abrem janelas, eles abrem portas. Quem abre janelas são os profetas. O profeta vê e o apóstolo executa. E por muito tempo nós achamos que o ministério apostólico era cobertura. Ministério apostólico não é cobertura, é fundamento. Nós somos fundamento para as pessoas caminharem em cima, irmãos. E o ministério apostólico e profético que não tiver disposto a ser fundamento, vai só despertar a igreja, e depois que despertar não vai levar ela para lugar nenhum. Nós vamos ficar com as pessoas assim. Tem gente que está ouvindo a gente há 6 anos. Eu tenho conversado com gente que diz: pastor, eu estou te ouvindo na internet faz 6, 5 anos. Cara, eu estou doido. E Deus me falou isso na semana passada. Eu acho que foi, ou ano passado, eu não lembro. Deus falou assim: filho, você ficou 6 anos viajando no mundo, despertando a minha igreja. Agora não é tempo de despertar, é tempo de você colocar fundamentos. Há um tempo de arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Mas há um tempo de plantar e edificar. Por isso ele pegou Jeremias e olhou Jeremias e disse assim: vê, Jeremias, quem tem que ver é você, não sou eu. Ele disse: vê, Jeremias, hoje eu te ponho sobre os reinos, para derrubar, arrancar, destruir e arruinar. Jesus chamou seus discípulos. Ele disse: olha, no mundo é assim que funciona. Os governos exercem domínio sobre pessoas, mas não será assim entre vós. Entre vós o maior será como o menor. Entre vós não será assim. Entre vós o maior será como o menor. Aleluia. Por isso, irmãos, nós passamos tanto tempo desconstruindo que alguns de nós frustramos. Alguns de nós perdemos a esperança da igreja. Alguns de nós perdemos o propósito de vista. A gente frustrou um pouco. Coisa terrível você pregar uma mensagem, às vezes num ambiente que as pessoas não entendem.
isso não faz da gente mais sábio do que todos, só faz mais responsável. Jesus disse mesmo: essa geração eu comparo àquela geração que eu pranteei e não choraste, toquei canções e não dançaste. Jesus está dizendo: vocês não estão de acordo com a sintonia. Ou seja, na hora de chorar você está dançando, na hora de dançar você está chorando. A nossa geração precisa voltar a ouvir a Deus, irmãos. E por isso nesses dias nós precisamos ficar atentos. Os homens profetas, e tem muitos profetas na caverna, viu? Tem muita gente da igreja que se frustrou com a igreja e ficou em casa, disse: eu não quero mais. Profeta na caverna, sabe o que é que significa? Que ele não está de acordo com o que Deus está fazendo. Então cutuca alguém que está perto de você e diz: é hora de sair daí. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal e não beijaram a sua boca. Tem gente que não parou. Eu amo a igreja porque Jesus vai tocar a igreja, Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai usar a igreja para governar a terra. 3 palavras precisam ficar bem atentas nesses dias no nosso coração: o que é reino, o que é igreja e o que é sacerdócio. Se eu não entender isso, eu não vou entender o meu trabalho na igreja. Primeiro eu preciso entender o que é sacerdócio, o meu sacerdócio. O que Deus me chamou para fazer não é tão interessante como com aquilo que Deus me chamou para me tornar. Eu tenho que me tornar parecido com Cristo. Se aquilo que eu estou fazendo não está me deixando parecido com Cristo, então eu tenho que parar de fazer, porque o que eu faço não é relevante. Se o que eu estou fazendo não está me tornando, escute bem, glória não é um lugar para onde estamos indo, é algo que estamos nos tornando, porque os filhos de Deus crescem de glória em glória. Nós precisamos entender isso. Primeiro eu preciso entender meu sacerdócio, quem eu sou no corpo de Cristo. Se eu entender quem eu sou, mas como é que eu faço isso, pastor? Se estás sem direção é porque estás sem comunhão. Salmo 25, está na Bíblia, verso 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O verso 14, que é o verso da minha vida, irmão, diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então peraí, Deus tem segredos, não tem? Tem ou não tem, apóstolo? Tem. Então Ele não conta para todo mundo. Então se Ele não conta para todo mundo, Ele faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Eu amo Jesus e eu sei que Ele me ama, mas eu não quero só que Ele me ama, eu quero que Ele confie no que eu estou fazendo. Eu quero que o meu Deus saiba que eu não quero substituí-lo, eu quero representá-lo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nesses dias nós vamos plantar bananeira, bota uma tirolesa aqui, irmão. Eu sinto que Deus vai liberar nosso espírito, a nossa mente vai expandir, o nosso coração vai crescer. Aleluia! Eu sinto isso no meu espírito, irmãos. O que eu faço, o que eu falo já não é tão relevante quanto aquilo que eu estou me tornando, pelo que faço e falo. Se o que eu faço e falo não está me tornando parecido com Cristo, o meu ministério não é relevante. Primeiro eu preciso entender eu acho que eu já estou pregando, depois a gente lê a Bíblia. Porque ou você é uma carta viva ou uma letra morta. Vai pegando aí no seu espírito.
eu preciso entender o meu sacerdócio para poder entender a igreja, para poder entender o reino. Se eu entender o meu sacerdócio, eu vou me ligar à igreja. E se eu entender o que é a igreja vai servir o reino. Eu preciso aprender a separar o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus só virá se o reino de Deus for estabelecido primeiro na terra. Quando o reino de Deus é estabelecido na terra, então o reino dos céus fala da eternidade. A nossa teologia, irmãos, nos sentou na igreja e ficamos sentados na igreja de domingo a domingo esperando Jesus voltar para nos levar para o céu, quando Deus queria que a gente primeiro estabelecesse o reino de Deus na terra, fazer o que Jesus nos ensinou. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como é no céu. Para que serve a sua igreja? A sua igreja serve para estabelecer o reino, porque se ela não está estabelecendo o reino, ela não serve para nada. Se nos juntamos no domingo e não entendemos o que estamos fazendo juntos, isso não tem valor nenhum. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Ela só é o corpo de Cristo se o Cristo for o cabeça. Ela só é o corpo de Cristo se ela se movimentar como Cristo se movimentaria. Tem coisas que Deus nos revela e não é para pregar, é para guardar e para se movimentar nessas coisas. Coisas que Deus está falando para nós agora. Ele falou para Abraão. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e me glorificou. E eles diziam: mas nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos fazer as obras de Deus. Não é o nosso trabalho. Por que a igreja de Apocalipse perdeu o primeiro amor? A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Ele disse: tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Porque ele diz o que para ela? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Ele disse o que, irmãos? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. A obra é aquilo que Deus deu para você fazer. O trabalho não foi Ele que deu. Nós queremos fazer o trabalho quando Deus nos mandou fazer a obra. Não é o trabalho que nos aprova para Deus, é a obra. Eu não posso comprar o amor de Deus pelo trabalho. Então por que eu trabalho? Porque eu entendi. Eu não posso trabalhar sem entender. Eu preciso entender, porque se eu não entender... Você já lavou o carro com seu filho de 5 anos? Quem já lavou o carro com seu filho de 10 anos, de 5 anos? Meu filho, hoje ele tem 10 anos, mas quando ele era menininho assim, ele disse: pai, vou te ajudar. A esponja caía na areia assim, ele metia na lata. Eu disse: não! Pai, eu estou te ajudando. Eu digo: amém, filho, amém. Amém, para. Mas na cabeça dele ele não tinha noção, porque ele estava ajudando. Na realidade ele estava me atrapalhando. Ele estava causando prejuízo ao pai. Você precisa entender se a sua obra foi o que Deus mandou você fazer, ou você está fazendo porque você viu alguém fazer, ou porque dá certo para alguém. Irmãos, por isso nós precisamos do profeta, porque o profeta, apóstolo, vai nos alinhar. Eu não estou falando de gente que tem o dom de profecia, que diz: olha, assim te diz o Senhor. Não, o dom, quem tem o dom de profecia, profetiza para o indivíduo. Diz: ó, assim, irmão, ó, pastor Cristiano, assim te diz o Senhor. Eu tenho o dom. Mas o ministério profético não é o dom de profecia. O ministério profético, ele não profetiza a indivíduo, ele profetiza territórios. Ele diz: Israel, assim diz o Senhor. Brasil, assim diz o Senhor. Abra comigo Deuteronômio capítulo 29, versículo 29.
o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade, ei, vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. É mesmo cheiroso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, tem uma verdade explícita aqui que eu tô chapando nela desde o final de julho. É muito louco isso aqui, irmão. É uma coisa doida esse negócio. Meu Deus, a minha Bíblia não tem Deuteronômio? Tem. Desculpa, irmão. Ah, tem. Aleluia. Deuteronômio 29 diz assim, leia com seu espírito, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas. Cumpramos o quê? Todas. Todas todas as palavras desta lei. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ficar nesse capítulo e nesse versículo até sábado, porque as coisas encobertas são do Senhor, mas as reveladas são de quem? São nossas e dos nossos filhos para sempre. Para que Deus revela? Eu já vi gente assim, pastor, eu digo, fala, irmão, não, é mistério. Mistério. Fala logo, cabeção, que mistério é esse? Não, mistério. Irmão, Deus não é um Deus de mistério, é um Deus de revelação. As coisas encobertas pertencem a Ele, mas Ele não vai, Deus não esconde de você, Ele esconde para você. Ele esconde as coisas não de você, mas para você descobrir. Agora, o que Ele já revelou tem que ser praticado, porque se Ele não praticar as coisas que Ele já mostrou, como que eu vou querer coisas novas? Se eu não faço nem a simplicidade do Evangelho, que é ganhar alma para Jesus, batizar com o Espírito Santo, batizar em águas, disciplinar, discipular, enviar. Se eu não faço nem isso, o que é que eu quero mais? Às vezes as pessoas batem lá em Itajaí, nas nossas conferências, atrás de uma revelação nova, porque as pessoas querem uma revelação para pregar. Não adianta você pegar uma mensagem de reino e querer aplicar numa igreja que não entendeu nada sobre reino.
Você vai matar ela. Nós primeiro precisamos pegar o indivíduo e ensinar para ele sobre sacerdócio. Dizer para ele: cara, será que Deus te chamou? Será que Deus não te chamou para política? Ah, pastor, mas política, se eu ver os evangélicos, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O meu modelo é Cristo, não é o cara que fez errado. Até uma nota de dinheiro falsa precisa de uma verdadeira para copiar. Não é porque tem gente que faz caca com dinheiro da igreja, eu vou deixar de falar de oferta. Não é porque tem gente que fez coisa errada na política, eu estou preparando jovens, nós estamos preparando na igreja, jovens que serão os próximos empresários, serão os próximos médicos, advogados, juízes, amém? Amém, nossos jovens estão discipulados no hebraico, no grego, na Bíblia. Por muito tempo a gente encheu a igreja de parafernália para trazer os jovens, e a gente dançou, pulou, cantou, e os jovens não aprenderam nada. Nós temos que dar Bíblia para eles comer. Eu tenho meninos lá na igreja de 19 anos. Traz o Mateus aqui, por favor. O Mateus tem 19 anos e é o nosso professor de hebraico. O menino está estudando hebraico na faculdade de Jerusalém. Ele lê um livro por semana. Às vezes eu ligo para o pai dele 2, 3 da manhã, o pastor Lapa. Ele disse: Luiz, tu acredita que o Mateus está lá enfiado nos livros ainda, cara? O guri está pirado, o guri é doido. É meio X-Men. Assim, ele é meio lunático ele. Você abre um versículo, você fala um versículo da Bíblia, ele diz: não, porque no hebraico é assim, blá 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 blá. Eu digo: ei, cala a boca aí. Irmãos, consultar o Google é para os fracos, eu consulto o Mateus. O Mateus, verdade, às vezes eu estou pregando, ele chega assim no cantinho e diz: pastor, essa palavra no hebraico. Eu digo: amém, irmãos, no hebraico. Eu digo: Mateus, você me deu uma liga ali que eu vou gravar o DVD, ainda vou pensar que foi eu que saiu do meu coração, saiu do céu. O que eu mais amo na igreja é isso, que Deus não dá tudo para um só. E nós estamos entrando num tempo que nós vamos precisar entender esse versículo aqui: as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Para nós e para nossos filhos. Irmão, se enquanto eu não entender o meu sacerdócio, eu não vou entender o que é igreja. Enquanto eu não entender o que é igreja, eu não vou entender o que é reino de Deus. O reino de Deus não é a sua denominação. O reino de Deus é toda a terra onde Deus pode governar. Se é Deus que governa a tua vida, então já veio o reino de Deus para você. Porque senão você está só na igreja. Se é Deus que governa a sua vida, então o reino já está em você. Porque Jesus falou assim, ó, muitos dirão: o reino está aqui, o reino está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós. O reino não vem com aparência visível. Por isso, irmão, tudo que se exibe, eu tenho cuidado com tudo que se exibe, porque o que se exibe às vezes não se manifesta. O reino de Deus não se exibe, ele se manifesta. Amém? Por muito tempo nós queríamos trazer as pessoas para a igreja, nós criamos tantas coisas, irmãos, para atrair as pessoas, mas nesses dias Deus está abrindo o nosso entendimento. É como se a gente desistisse de tudo. Eu mesmo tomei vergonha para algumas coisas. Tem algumas coisas que não dependem mais de mim. Não depende mais. Não sou eu que faço a igreja crescer, porque se sou eu que faço crescer, é eu que tenho que alimentá-la. Se é Deus que faz crescer, eu não preciso nem estar lá às vezes, porque é a igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós estamos agora em Apocalipse. Ah, mas a igreja primitiva, o nosso modelo ainda é a igreja primitiva, que comia junto, que tinha tudo em comum, que compartilhava recursos, que compartilhava revelação. Tudo que diziam, eles diziam que o que eles tinham não era deles, cada um, eles compartilhavam, eles entendiam por que tinha gente rica na igreja para compartilhar com quem não tinha.
Eles comiam juntos, amém, irmãos? Porque Deus só tem um motivo para engrandecer você, para você ser voz para quem não tem voz, ser luz para quem não tem luz, para você ser recurso para quem não tem recurso, amém? A igreja sempre estendeu o dedo quando ela deveria estender a mão. Irmãos, Jesus não é evangélico. Deus não é evangélico. Tem gente que pensa, não, porque quando você olha o Velho Testamento, você vê um Deus cabreiro. Você vê Deus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, por que no Velho Testamento Deus mandava matar todo mundo? Meu Deus, é faca na caveira. Deus mandava matar todo mundo. Por quê? Parece que você está lidando com um Deus irado. Não. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vive no estado do ser, Ele é eterno. Deus não vive no Cronos. Então era melhor matar todo mundo e botar todos num lugar, porque um dia Jesus ressuscitaria, desceria lá e pregaria aos espíritos em prisão. Era mais fácil pegar todo mundo junto, para que eles entendessem o plano eterno. Deus é lindo e maravilhoso, Ele pensa em tudo. Então para Deus era mais fácil colocar todo mundo num lugar só. Depois Jesus desceu lá, a Bíblia diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, amém? Os amalequitas estavam lá, os filisteus estavam lá, amém? Aleluia! Deus é o Deus bom. O problema é que nós pensamos só no nosso umbigo, só no nosso dia a dia. Deus é eterno e é para lá que nós estamos indo, para a eternidade, amém? A sua vida eterna já começou, você precisa ter um entendimento eterno, porque senão nós não vamos entender o que é Cronos, o que é Kairos, o que é Aios. Cronos é o relógio correndo, eu não vivo mais nesse relógio correndo. Kairos é o tempo de Deus e o Aios é o tempo eterno. Um dia, escute aqui, cristão, um dia o Kairos vai invadir o Cronos e vai nos tirar para o Aios, vai nos levar para a eternidade. Mas eu quero dizer que a eternidade já começou, querido. Nós podemos viver agora pensando no dia a dia como um todo. É como jogar xadrez. Você não pode olhar só para uma peça, você tem que olhar para o tabuleiro, porque cada peça tem um movimento. Uma se movimenta em L e outra em diagonal, uma come pulando, todas elas para proteger o rei. Aleluia, nós precisamos entender isso. Nós estamos num plano eterno de Deus. Eu não posso viver uma vida que vai acabar depois da manhã. Não é? Essa semana eu fiz um velório de um menino de 14 anos, irmãos. E alguém disse, perdemos. Não perdemos nada, filho. Mas eu tinha a vida toda pela frente. Ainda tem a vida toda pela frente. É porque nós perdemos a noção da eternidade, perdemos a noção do senhorio de Cristo. Nós estamos em Apocalipse, e Apocalipse precisa de coisas diferentes do que a igreja primitiva. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, estavam começando, o negócio era violento, irmão. Era faca na bota. Como diz o apóstolo Paulo Canuto, era fogo alto e óleo puro. Só que hoje nós estamos em Apocalipse. Em Apocalipse nós precisamos de coisas diferentes. Nós precisamos de colírio para os olhos, para que a gente enxergue verdadeiramente. Nós precisamos de vestes brancas para que realmente sejamos santos. Porque se a sua santidade depende só dos seus dogmas religiosos, isso não é santidade, irmão. Isso é orgulho religioso. Ninguém aqui pode se santificar sem Deus não tocar. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós estamos em Apocalipse. Nós já tivemos a igreja primitiva, já tivemos a igreja que começou em Roma, depois nós tivemos a igreja da Reforma e agora nós estamos em Apocalipse. Amém? Em Apocalipse Deus precisa de homens que enxerguem, que vejam. Por que quem escreveu o Apocalipse foi João? Porque foi o único apóstolo que foi na cruz. Ele teve uma revelação da cruz para poder entender o futuro. Enquanto eu não entender a igreja, eu não vou entender o reino de Deus.
Enquanto eu não entender a crucificação, por que Jesus teve que padecer e morrer, eu não vou entender. Apocalipse foi revelado para um homem que foi na cruz, e foi o único apóstolo de Jesus que foi na cruz. Alguns estudiosos dizem que João ele não morreu martirizado, ele morreu de morte natural. João era o Highlander, só morria se arrancasse a cabeça. João não morria. Alguns estudiosos dizem que João tentaram matar ele muitas vezes e não morreu. Não sei afirmar isso para você. Então nós estamos num evangelho que não pode mais passar pela nossa vontade. E se não pode mais passar pela nossa vontade, se passa pela nossa vontade, está adulterado. E se não passa mais pela nossa vontade, nós temos que entender que tem coisas que não são mais relevantes na nossa vida. Amém, irmãos? Nós não podemos dar nome novos para práticas velhas. A gente dá nome novo, mas pratica as coisas velhas, só muda o nome. Quem aqui trabalha com site sabe o que eu estou dizendo. Se você vai mudar a imagem de um site, você só mexe na configuração, mas se você quer mudar o site, você tem que mexer no programa. E é o que Deus está fazendo com a igreja. Ele está mexendo no programa da igreja. Por isso está dando umas coisas assim que a gente fica: meu Deus, o que é isso? Isso é só o princípio das dores. Jesus disse assim, ó, quando vocês vê terremoto, furacão, e isso, e fome, isso, aquilo, não se assustem. E tem crente assustado: meu Deus, e agora? Agora vai começar. Agora está começando. Está começando o plano eterno, vai entrar em ação, aleluia. Meu Deus, mas Jesus está voltando, e vai ser como um ladrão. Vai ser como um ladrão porque não está esperando. Eu estou esperando, ele não vai me pegar de surpresa não, aleluia. Eu estou aguardando a sua chegada, aleluia. Você não pode ser pego de surpresa de uma coisa que você está esperando, a não ser que você não está esperando. Eu sei, irmão, eles fazem surpresa para mim de aniversário lá na igreja. Dia 25 de fevereiro eu faço aniversário. Daí quando chega dia 25, assim de tarde, o Lapa me liga, o pastor Lapa diz: Luiz, sabe que hoje tem a tua surpresa, né? Eu digo: sei. Ele diz: pois é. Eu digo: e daí, como é que vai ser? Eu disse: não, é que esse ano vamos ver se a gente faz diferente. Eu passo aí, te pego, a gente sai para conversar, aí volto umas 10 da noite, eu te levo direto no evento. Então eu disse: tá bom. Aí de tarde eu vejo a minha esposa tá apavorada fazendo as coisas, irmão ligando para ela e tal. E eu faço aquela cara de triste: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém pensou em mim hoje. Nenhum crente vem na minha casa, me dá um olho. E aí, quando chego lá em casa, 5 horas da tarde, 6 horas, daí, preparado? Digo: preparado. Aí eu vou, eu digo: amor, eu vou sair com o Lapa. Tá? Não, sem pressa. Eu digo: tudo bem. E aí ele disse: ó, acho que já está na hora. Daí alguém liga para ele: só estão me ligando aqui que pode te levar. Eu digo: tá bom. É muito legal, cara. E aí eu chego na festa. Quando eu chego na festa, eu... Aí todo mundo: parabéns pra você. Eu digo... O Lapa olha pra mim e faz... A minha esposa: e daí, tu sabia, né? Eu digo: todo ano é a mesma coisa, irmão. Tem anos que eu digo: amor, faz uma coisa diferente. Todo ano é a mesma coisa. Então a volta de Jesus vai ser assim. Amém? Amém? Você acha que você vai ser pego de surpresa, irmão? Se a Bíblia diz que todo olho verá, ele vai nascer no Oriente e se pôr no Ocidente, todo olho verá. Se todo olho verá no Ocidente, no Oriente agora é de manhã, e aqui é de noite. Se todo olho verá, você acha que vai ser num piscar de olhos? Num piscar de olho para quem não está esperando, irmão. Vai ser pego de surpresa, porque vai estar cuidando da sua vidinha medíocre. Agora, se vai nascer no Oriente e se pôr no Ocidente, agora no Oriente é manhã, aqui é noite. Se todo olho vai ver, estude,
Não me responda teologicamente, estude. Não dê nome novos para práticas velhas, por favor. Tem coisas que são desnecessárias, e Deus vai começar a mexer na sua vida para isso. Por quê, pastor? Porque Deus revelou coisas para você que não é para construir seu ministério, é para construir filhos, para estabelecer gerações. As coisas reveladas são para você e para os seus filhos para sempre. A arca de Noé, para você não é mais relevante, as águas já baixaram. Quando as águas baixam, a arca não precisa mais dela. Aí você fica grudado ali dizendo: mas eu levei anos fazendo isso, isso me custou décadas. Você não faz ideia de quantos calos na mão. Esse é o problema. Você está grudado naquilo que você está fazendo e não naquilo que o Senhor está fazendo. E o que você está fazendo está te roubando daquilo que o Senhor está fazendo. Por favor, entenda a sua vida eterna. As águas baixaram, eu sei que é difícil demais você gastar décadas da sua vida fazendo uma coisa, e Deus olha agora e diz assim: ó, solta. Atrás de você tem um barco cheio, e Deus diz: deixa tudo e segue-me. Eu não estou dizendo para você chegar amanhã e vender o seu barco. Eu estou dizendo porque o barco não pode estar preso em você. Amém? Entenda isso. Deus não vai chegar em casa agora, amém? Não vai chegar em casa agora, dar uma de doido, botar tudo, não, vou vender tudo, vou acabar com tudo, vou morar numa barraca. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nada pode estar entre você e Ele, nada. Solte tudo nessa manhã, né? Já anoiteceu, né? Nessa noite. Mas eu fiz tudo de acordo com o que Deus mandou. Pode olhar, todas as medidas são exatas. Eu sei que foi tudo Deus que deu, mas métodos são relativos ao tempo. Mudou o tempo, muda o método. Por isso nós precisamos dos profetas nesses dias, irmãos, porque os profetas vão alinhar a igreja e vão dizer assim: ó, esse ano, agora lá em Itajaí, eu já cancelei 4 eventos. Por quê? Porque nós oramos e entendemos que não eram mais relevantes. Por quê? Porque nós não vamos fazer por fazer. Nós vamos cansando as pessoas, nós vamos distraindo, usurpando, defraudando, sem querer fazer isso, mas é isso que vai acontecendo. Irmãos, as águas baixaram, chega. Sabe com quem eu comparo um profeta? Eu comparo um profeta com um estilista de moda. O profeta é um estilista de moda, porque ele está sempre numa estação na frente, às vezes 2. Ele está no inverno e já está desenhando a roupa do verão. E a roupa que ele desenha para o verão, você olha assim, aí ele manda fazer um desfile, a nova coleção do verão. Aí você chega aquele desfile horrível, porque aquelas cores nada a ver, aquelas roupas exorbitantes. Você pensa: não, isso aí ninguém vai usar uma coisa ridícula dessa. Pois quando chega no verão, está todo mundo usando aquela cor ridícula, camisa rosa, essas coisas assim. Para com isso. Essas coisas estranhas. Para combinar com a meia. É incrível demais isso. Vitor, você hoje me deu uma mensagem, cara. Mas por quê? Porque o estilista de moda, ele dita a tendência. Ele é como um profeta, ele dita a tendência, porque ele está na estação da frente. Ele vem para a igreja e diz: olha, assim diz o Senhor. Irmãos, há 20 anos atrás, um homem chamado Josué Orion esteve na nossa nação.
ele veio falar de alguns desenhos animados. A gente dizia: ai, que cara louco, para que tudo isso? Hoje nós estamos passando lutas para tirar o celular da mão dos nossos filhos. Nós estávamos na Califórnia agora. As pessoas parecem um zumbi correndo atrás de Pokémon. O inferno, o Satanás do inferno. Você para assim, a minha esposa fica olhando e diz: meu Deus, o que é isso? Pessoas como zumbi, presas. E nós estamos esperando o diabo vir com um carimbo, botar meia no braço e meia na testa. Meia na mão e na testa, é aqui, irmão, ó. Acorda, Brasil! Pessoas perdendo seu casamento pela internet, perdendo seus filhos para a internet. Para nós é normal. Eu vou dizer que não é normal. Pastor, você não está sendo muito radical? Não, eu estou sendo prevenido, irmãos. Eu sei o que a internet pode fazer com as pessoas. Eu sei. Eu estou ali. E olha que a gente está pregando o Evangelho. Pessoas nos idolatram. Pessoas querem fazer da gente um bezerro, o seu bezerro de ouro pessoal. Eu não sou bezerro de ouro de ninguém. Eu sou um profeta, irmãos. Não me trate como um ídolo, porque eu não sou ídolo. Quem está atrás de ídolo, vai ver Big Brother. Eu sou um profeta. E eu não vou deixar a idolatria me derrubar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos transmitindo o culto aqui pela internet agora. Está ao vivo. Tentando tocar pessoas. Tentando agregar pessoas. Dizer para elas: olha, as revelações que nós estamos recebendo é para nós e para nossos filhos para sempre. Isso não é para virar mania. Isso não é para virar mensagem, é para virar vida. Isso é para transformar gerações, irmãos. Amém, irmãos? Nós precisamos prestar atenção nisso. Nada que é genérico nesses dias vai funcionar. Ministérios que não estiverem mergulhados na verdade de Deus não vai funcionar nesses dias. Então se prepare para ter que largar algumas coisas. Algumas você não vai ter que largar, Deus é que vai tirar. Deus vai tirar da gente. Deus não vai nos dividir com nada que tem nos roubado dele. Por quê? Porque tem revelações frescas para nós. Revelações frescas para nossas vidas. E para que Deus me dá? Para me treinar minha casa, treinar meus filhos, treinar a próxima geração. Irmãos, nesses dias nós temos que entender, quem é pastor aqui? Levanta a mão. Nós não somos pastores de manutenção. Nós somos pastores proféticos que levam as pessoas a destinos, que dão vida a essas pessoas. Ensinem as pessoas a se cuidarem, que você não vai precisar ficar cuidando delas, lambendo elas todo dia. Não deixa ninguém criar expectativas em você. Não deixe, o mundo está procurando ídolos, está procurando a quem buscar, a quem adorar. Não deixe, irmãos. Não deixe as pessoas pensar de você mais do que aquilo que você realmente é. O nosso Deus se fez homem, por que a gente quer se fazer Deus? Para onde nós estamos indo? Pessoas não podem pensar assim. Nesses dias
Deus está definindo algumas coisas dentro de nós: o que é multidão, o que são filhos, o que são pais. Na multidão a gente manifesta. Toda vez que Jesus queria manifestar, ele ia para o meio da multidão. Os filhos ele discipulava, e com os pais ele compartilhava. A nossa geração precisa compartilhar. Deus está levantando pais e mães nessa geração que vão cuidar de muita gente, pessoas específicas para coisas específicas. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Vai lá em Colossenses. Abra aí, eu estou com uma palavra aqui no meu espírito, está vindo agora aqui, e eu vou obedecer. Abra Colossenses comigo, capítulo 1. Meu Deus, meu suco. Meu Jesus, coisa boa. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Olha que coisa linda. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, ou seja, que se mantenha no primeiro. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliasse o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Todas as coisas é o quê? Todas as coisas. 8 vezes fala aqui nesse texto que eu li sobre todas as coisas, tudo, todas as coisas, toda a plenitude, tudo o que está na terra, tudo o que está no céu, tudo. Jesus reconciliou com Deus o quê? Tudo. Então o que eu aprendo aqui? Que Deus não amou o homem, Ele amou o mundo. Deus, Ele quer reconciliar com Ele o que? Tudo. O mundo. Deus está transformando o homem pela cruz para o homem transformar o mundo. Por que Deus não transforma o mundo? Porque o mundo não é mais dele. Ele disse: os céus pertencem ao Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por isso que a terra não responde a Deus, ela responde ao homem. Por isso que quando Adão caiu, Deus disse: agora maldita é a terra por tua causa. Agora ela vai produzir espinhos, abrolhos. Por quê? Porque até agora ela tinha quem obedecer. Agora ela não tem mais a quem obedecer. Ela vai produzir o que ela quiser. Se o caos prejudicou tudo, a reconciliação reconcilia tudo. Se a queda derrubou tudo, a reconciliação reconcilia tudo. Mas a Bíblia diz que Deus falou para não amar o mundo, pastor. Não, o mundo que Deus falou para você não amar é o cosmos. É o mundo, é o governo sem a influência divina. Todo lugar que não tem a influência divina, Deus diz: não ame isso. Se Deus reconciliou tudo para Deus de novo, mas então por que Deus não muda o mundo? Porque quem vai mudar o mundo? Por isso que a terra
A ardente expectativa da criação clama pelos filhos de Deus. A terra está dizendo o quê? Por favor, alguém me governe. Alguém me governe. Alguém me governe de novo. Adão perdeu a custódia. Deus disse: agora, Adão, maldita é a terra por tua causa. E a terra geme, como sentisse dores de parto. A terra está dizendo: alguém me governe. Rio de Janeiro, alguém me governe. São Paulo, alguém me governe. Agora, a terra só vai responder ao homem se o homem responder a Deus. A terra só obedece ao homem que obedece a Deus. Por isso que o homem que obedecia a Deus mandava a chuva parar, mandava a chuva descer, mandava o mar vir até aqui, mandava o sol retornar. Aleluia! O homem que obedece a Deus, a terra se sujeitará a Ele. Por isso, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Alguém adore a Deus comigo aqui nessa noite, meu Deus. Alguém entenda o que eu estou dizendo? Aleluia! Por isso, quando eu me reconcilio com Deus pelo sangue da cruz, eu começo a exercer o meu sacerdócio, para que a igreja se manifeste e ela estabeleça o reino de Deus na terra. Por isso o Senhor disse: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. Ele dizia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque você pratica iniquidade. Cara, que isso? O Senhor está dizendo que se eu não fizer o que Ele manda, eu estou praticando iniquidade. Mas com a igreja? É, porque a igreja só tem um trabalho na terra. O trabalho da igreja na terra é estabelecer o reino de Deus. Se ela não está fazendo isso, não importa quem ela cura, não importa quem ela ajude, não importa. Se ela não está estabelecendo o reino, feche essa igreja, porque ela não serve para nada. Pastor, não me responde teologicamente, leia a Bíblia. Mas Senhor, em teu nome eu curei. Não, você pratica iniquidade. Mas Senhor, iniquidade para mim não importa o que você faz, mas por que você faz. Para mim só importa o porquê você faz. Você está curando enfermo para quê? Para encher seu ministério, para encher suas cadeiras? Ou é para transformar a terra? Em teu nome eu fiz coisas maravilhosas, para quê? Para quê? A palavra não segue os sinais, é os sinais que seguem a palavra. Entenda isso, filho. Entenda isso, querido. Isso vai mudar a sua concepção de evangelho. Nós vamos entender: nada é mais integral do que o ministério. Nós temos uma igreja brasileira grande. Numericamente nós somos a terceira maior igreja em número de crentes do mundo. Mas também estamos entre os 10 países mais violentos do mundo. Então eu pergunto: para que a igreja cresce se ela não está mudando a terra? Estamos entre os 10 países que mais mata jovem no mundo. Ah, pastor, se eu estou falando é heresia. Não é não, filho, estude a Bíblia. Apesar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se a Bíblia é uma verdade, e eu sei que ela é uma verdade, e se a igreja é a retentora dessa verdade, por que ela não está mudando a realidade das coisas? Porque ela não entendeu o reino. E por que ela não entendeu o reino? Porque ela não entendeu o que é ser igreja. E por que ela não entendeu o que é ser igreja?
Porque se eu entendi algumas coisas, como é seu nome? Roger. Roger? Se eu entendi alguma coisa e o Roger não, eu tenho que sentar com o Roger e dizer: Roger, meu irmão, cara, você precisa entender isso. Agora não, quando eu entendo algumas coisas, eu retenho para segurar o Roger debaixo das minhas mãos. E aí quem olha lá para cima, vê às vezes o cara pregando e diz: meu Deus, esse cara sabe muito, eu nunca vou chegar nesse lugar. Não, Jesus era tão parecido com gente que Judas teve que beijá-lo, para que as pessoas soubessem que ele era Jesus. Jesus era gente, ele cheirava a gente. Jesus andava no meio de gente. Jesus era gente como nós. Sabe o que fez de Jesus relevante no ministério? É porque ele tinha uma consciência de filho. E como um bom filho, ele foi um bom homem. Jesus não foi um bom Deus, ele foi um bom homem. Em todas as instâncias da sua vida, seja apenas um bom homem, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu falei isso hoje lá em São Paulo. Um dia eu fui pregar numa igreja, irmãos. Quando eu terminei, veio 3 caras grandão assim, me pegaram pela mão e disseram: vamos pastor, vamos embora. Eu digo: o que foi? Eu pensei que estava pegando fogo na igreja, caindo o teto, fazendo alguma coisa. Eu disse: o que foi? Não, vamos embora pastor, vamos, acabou, vamos embora. Eu digo: vamos embora para onde? Vamos lá para o camarim. Camarim para quê? Não, esse povo vai ficar aqui perturbando o Senhor. Eu digo: tira a mão de mim, irmão. O povo não me perturba não, filho. Nem o diabo me perturba. Você acha que o povo vai me perturbar? Ah, mas eles vão ficar aqui enchendo a sua paciência, pedindo oração. Eu disse: mas foi para isso que eu vim. Ah, eles vão ficar aqui querendo conversar. Mas é isso. Porque se Deus me deu algumas clarezas, algumas coisas, oh meu Deus, se Deus está levantando a minha luz, é para que Ele brilhe, ilumine todos os que estão na casa. Não é a Cris para segurar uma geração, uma revelação e dizer: Deus me deu. Não, então conta. Não, é mistério. Mistério. Eu boto tudo na internet, irmão. Esboço de mensagem, eu penso: mas se eu botar lá, ninguém vai comprar DVD. Eu disse: eu não sou vendedor de DVD. Eu ainda tenho DVD, mas eu fui chamado para pregar o evangelho. DVD é um produto. O meu ministério não depende de um produto. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso, irmãos. O reino de Deus é o governo, a vontade de Deus. Se Deus é quem governa a sua vida, então Ele já veio para você. Por isso que Jesus dizia: é chegado a vós o reino de Deus. A briga é aqui embaixo, não é lá em cima, irmão. A briga é aqui embaixo, o negócio é aqui, amém? Para que sua igreja existe? Para que nosso ministério existe? Se Deus é criador de todas as coisas, Ele é criador, você crê que Ele é criador? Então não há nenhuma dimensão de tudo que foi criado que Deus não deseja governar. Se Deus criou tudo, apóstolo, não há nenhuma dimensão daquilo que foi criado que Deus não deseje governar. Por isso que Ele chamou Adão e disse: governe, domine sobre todas as coisas. Pastor, mas eu estou na igreja, estou salvo. Salvação é só o começo das coisas, não é o fim delas. Salvação é como o dízimo. Deus, quando estabeleceu o dízimo, Ele não estava dizendo que você tinha que dar 10%, Ele estava dizendo que você tinha que dar a partir de 10%. Ele estava dizendo: não faça menos do que isso. Então o dízimo não é o fim das coisas, o dízimo é o começo delas. Quando Deus estabelece algumas coisas, Ele está dizendo: faça a partir daqui.
A salvação é a porta de entrada, não é a porta de saída. O caos é o começo da história. O caos é o começo. Irmãos, a sua igreja só existe para que o reino venha. Toda a dimensão do que foi criado, Deus deseja governar. Se tudo foi afetado pela queda, e isso que eu estou falando é o conceito de todos os reformadores da década de 1500, quando trouxeram reforma para a igreja, a depravação total, o estado da criação, do ser humano longe de Deus. Então, se a queda afetou tudo, a redenção também vai afetar tudo, amém? Amém? Mas a maioria das pessoas corre para a igreja para fugir do caos, para fugir da queda. Sabe como começou a igreja? Principalmente a igreja da Europa. Sabe como começou? Com Constantino, a missão na Europa. Começou no meio da peste bubônica, da febre tifoide. Começou no meio das pragas. Quando todo mundo começou a deixar a Europa por causa das pragas, os crentes corriam para o meio da praga. E lá nasceu a igreja. A praga parou e a igreja nasceu. O problema é esse, nós corremos da praga. Nós temos que correr do meio dela, por meio dela. Nós temos irmãos da nossa igreja que eu disse para eles assim: agora é a hora de vocês entrar na política, porque está uma praga. Tem uns que, pastor, mas agora, pastor, agora ninguém vai acreditar na gente. Eu digo, agora mesmo, que daí ninguém precisa acreditar em vocês mesmo, é Deus que estava chamando. Quando o negócio está um caos, é que Deus levanta os seus, irmãos. Quando está muito favorável, Deus não põe a mão. Mas quando está desfavorável, é que Deus levanta os seus. O momento é agora. Para que haja uma mudança na educação, é agora que você deveria estudar para professor. Mas para professor não ganha nada, pastor. Ah, você está aqui por dinheiro? Estudar para professor? Já pensou você, crente, cheia do Espírito Santo, dirigindo uma escola com salário de R$2.000? Vivendo milagre toda semana? Não, mas você não, você prefere fazer do seu jeito. Deus quer dominar toda a criação, irmãos, todos os ambientes. Isso está além dos 7 montes. Deus quer dominar tudo. Mas com quem Ele vai contar? Se a gente está preocupado com a nossa vidinha medíocre. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cara, você é profeta mesmo, viu? Você é profeta, cara. Grande, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, grande, me ajuda aqui, cara. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
prostramos. Yeah! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Lá em cima e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Escute. Me dá mais 2 minutinhos. Me dá 2 minutinhos. Quem me dá 2 minutinhos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá, senta aí um pouquinho. Deixa eu terminar. Eu preciso fechar isso. Confiamos em teu infinito. Chakasoki amantoro. Preamandara la suria andara la barra. Aleluia. Não existe vida secular e vida sagrada. Isso é um conceito grego. Não existe 2 vidas. Você precisa entender o seu sacerdócio. Se você entendesse o seu sacerdócio, você ia ser professora. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Sabe o que é isso, pastor? Ele fez uma biografia sua, você não tinha nem nascido ainda. Para mim esse é o livro da vida. Roger, você vai chegar na eternidade. Nós vamos chegar na eternidade e ele vai abrir o livro da vida. E nós vamos ver o que ele escreveu sobre nós. Aí eu vou chegar lá e dizer assim: ó Deus, 20 igrejas que eu abri para você. Ele vai dizer: não, mas vamos ver o que está escrito aqui sobre você. Não, eu escrevi sobre você e aqui não diz que você teria 20 igrejas. Aqui diz que você seria missionário no Iraque. Não, Senhor, mas eu fiz a tua obra. Não, você fez a sua obra. Você fez o que foi melhor para você. Exercer sacerdócio, você entendeu o porquê que Deus chamou você. Às vezes, Kiko, Deus precisa tirar algumas coisas da gente para a gente entender o sacerdócio. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Vocês vão prosperar e muito no ministério. Por causa do coração. Você vai chegar na eternidade, você vai pegar assim, vai dizer: Deus, está aqui, Deus, ó, as empresas que eu abri para você. Vai dizer, Deus vai dizer: mas não te chamei para ser empresário. Aqui está escrito que no meu livro eu escrevi sobre você sem que nenhum dos seus dias existisse. Eu chamei você para ser pastor lá na favela. Tinha 20 pessoas lá para você cuidar para mim. Aí você vai dizer: não, Deus, mas eu fiz a tua obra. Eu vou dizer: não, você não fez a minha obra, você fez a sua obra. Você não entendeu o sacerdócio e por isso você atrapalhou a minha igreja. Irmãos, a palavra trabalho no grego, ela vem de tripalo, que quer dizer tortura. Esse é o conceito que nós temos de trabalho, que é uma tortura.
Porque a gente leu lá que Deus disse para Adão: agora do suor do teu rosto comerás. Quer saber? Adão já comia do trabalho, porque ele cultivava a terra. Deus disse: agora você cultive a terra. A palavra cultiva vem de cultivare, que é a mesma palavra para cultura, que é a mesma palavra para culto. Quando Adão estava trabalhando, ele estava cultuando a Deus. Por isso o seu trabalho que não cultua a Deus está cultuando a sua alma. Eu vim pregar o evangelho para você. Agora dorme com um barulho desse. Trabalho no hebraico vem de avodá, que é a mesma palavra avad, para adoração. Cabeção, você não adora só quando está com o instrumento na mão, com o microfone. Você adora quando está servindo, quando você está trabalhando. Avodá! Avodá! Trabalho no hebraico é avodá, que é a mesma palavra para adoração. Adão adorava Deus, cara. Mas Deus expulsou Adão do paraíso, pastor. Ele expulsou para Adão não comer da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida caído, ele não poderia se levantar nunca mais. Deus disse: mas para guardar ele, eu vou colocar 2 anjos aqui, porque um dia da semente da mulher nascerá um que vai reconciliar comigo todas as coisas. Eu vou poder voltar a governar sobre o homem, e eu vou ensinar para esse homem o que é avodá. Eu vou ensinar ele a cultivar a terra de novo. E se ele vencer, aí sim ele vai poder comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Não, levanta sua mão e faz barulho aqui agora, por favor. Aleluia! 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 Avodá! Avodá! Foi a igreja que me ensinou a separar a vida sagrada da vida secular. Foi a teologia grega que tem mais de Platão do que de Abraão. A teologia grega que tem mais de Sócrates, de Zeus, do que de Jacó, de Isaac, de Davi. Vou dar. Vamos voltar a servir ao Senhor com alegria. Vamos voltar a nos apresentar a Ele com cânticos. Vamos reconhecer o nosso sacerdócio. Se você é um vendedor de cachorro quente, cara, e você entende o seu sacerdócio, aquele cachorro quente ali é só uma estratégia de Deus. Você é um sacerdote infiltrado no meio das ruas, no meio das praças. Assim como Daniel entrou na Babilônia, como José entrou no Egito, como Davi entrou no reino de Saul. Meu Deus, Deus está fazendo uma transição nessa geração. Um dia Faraó se dobrou a Deus, um dia Nabucodonosor se dobrou a Deus, um dia a adoração de Davi acalmava Saul, um dia todos os governos reconhecerão, porque é uma pedra que foi cortada, que vai dar contra o pé dessa estátua, e o novo governo vai ser estabelecido, um governo que não vai ter fim. Aleluia! E quando esse governo foi estabelecido, os reinos desse mundo governam sobre pessoas. Com vocês não será assim. Entre vocês o maior, aleluia, vai ser como o menor. Deus não está dizendo para que você seja menor, Ele está dizendo que você tem que ser como. Ser como é se fazer como. Aleluia.
Meu Deus, eu espero que você tenha entendido o recado dessa noite, porque eu estou entendendo algumas coisas. Se tudo o que fazemos para a glória de Deus, o Evangelho de Cristo tem que transformar a sociedade. Eu oro para que o Senhor levante discipuladores de nações aqui nesta noite. Taubaté não vai ser mais a mesma se você entender que você pode transformá-la. Eu oro para que o Senhor levante discipuladores de nações. Você não pode transformar todo mundo, mas você pode transformar uma pessoa para sempre. Deus vai levantar homens de autoridade e vai infiltrar esses homens em muitos lugares. Por favor, vamos adorar o Senhor. Chega. Por hoje chega. Eu não vou persuadir você a vir aqui na frente e se prostrar, mas eu quero que você entenda o que aconteceu aqui nessa noite. Nós estamos numa conferência para conferir o que Deus está dizendo. Revelação, a palavra revelação vem de revelar a ação. Se Deus está trazendo revelação, Ele está dizendo: é assim que eu vou fazer. Revelação é para a gente se alinhar com o que Deus vai fazer e não ficar de fora. Não ficar de fora. Para que quando Ele toque a gente dance, para que quando Ele clame a gente chore. Sai do seu lugar agora, se você quiser e entender. E dizer: eu não quero ser um crente normal. Pessoas normais fazem coisas normais. Eu quero entrar em lugares extraordinários do Senhor. Aleluia. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, Eu me rendo. Conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Se renda mesmo para conhecer mais. Entre em lugares de rendição ao Senhor. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo.
Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Obrigado pelas verdades estabelecidas aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque muitos de nós vamos entender o sacerdócio, a igreja e o reino. Nos juntamos como igreja para estabelecer o reino, mas só conseguimos nos juntar se entendermos o nosso sacerdócio. E depois que estabelecermos o reino de Deus, então o reino dos céus virá e nos arremeterá na eternidade. Não espere o fim do mundo, espere a transformação dele. Estude a Bíblia, não coma teologia de cabeça, de boca abaixo. Estude a Bíblia, estude o que Deus está dizendo e por que Ele está dizendo, para quem Ele está dizendo. Aprenda com Ele, aprenda as verdades do Espírito. Feche seus olhos, querido, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Obrigado por se fazer tão presente e tão vivo em nós. Obrigado por... Meu Deus, foi muito intenso aqui esse lugar hoje. Obrigado por esse nível de intensidade, Senhor. Por essa pressão que estamos vivendo aqui, Deus. Obrigado. Aumenta mais a pressão nesses dias, Senhor. Aumenta mesmo. Aumenta a pressão das nossas vidas. Aumenta, Senhor. Aumenta, leva-nos para lugares altos em Ti. Lugares altos. Eu declaro que toda a pressão que está sobre a sua vida, ela tem um propósito: tirar de você o melhor, reposicionar, recolocar você no seu sacerdócio. Porque o sacerdócio de todos os santos é muito importante nesses dias, irmãos. Que entendamos tudo que Deus está dizendo. Nós declaramos isso, igreja de Taubaté, igreja deste vale. Nós declaramos isso, Senhor, nesses dias. A todos os pastores que estão aqui, Senhor, a todos os ministérios aqui representados, que Teu nome seja glorificado. Amém. Olha aqui para mim. Hoje nós vamos embora assim, amém? Em crise, tentando nos reposicionar. É bom que a gente termine assim, para que a gente vá para casa assim, entendendo que, uau, meu Deus, será que... Sabe o que acontece aqui? Eu vou falar. Alguns de vocês vão ter que voltar para a faculdade, para estudar e fazer o que Deus chamou você para fazer. Alguns de vocês vão ter que sair da faculdade. Alguns de vocês vão ter que voltar para a empresa. Alguns de vocês vão ter que fechar a empresa. Alguns de nós vamos ter que largar o microfone. Alguns de nós vamos ter que pegar o microfone. Porque Deus está nos reposicionando. Que os pastores pastoreiem, que os evangelistas exerçam a paixão do Evangelho, que os mestres ensinem, que os profetas profetizem, que os apóstolos vão e que os mestres discipulem, que os profetas falem, cada um no seu chamado, irmãos, cada osso correndo para o seu osso, até que nos tornemos um grande exército. Levanta suas mãos e aplauda o Senhor bem forte. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo.